sai! O diabo não vai roubar a nossa vitória, não. Você não vai parar, não. Tu não vai dar um tempinho, depois eu volto, não. Você vai prosseguir, você vai clamar. Marcos, capítulo de número 10, versículo 46 a seguir. Depois foram para Jericó, e saindo a ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, cego filho de Timeu, estava sentado junto do caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia dele. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia dele. Oremos ao Senhor. Soberano Deus, eterno e amado Pai, a tua mensagem foi lida, Senhor, nesta tarde. Eu peço, Senhor, que tu venha falar conosco, que tu venha me usar, Senhor, que tu venha, Senhor, falar mesmo aos nossos corações. Deus, confirma a vitória, confirma a resposta, Pai, nesta tarde. O milagre, Deus, eu peço, Deus, eu suplico, Deus, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos. Os irmãos podem assentar e as palmas bem alegres para Jesus. Aleluia. Pode aplaudir a Jesus. Tem misericórdia de mim. Foi, aleluia, o clamor daquele homem. Tenha misericórdia da minha vida. Nesta tarde, você tem clamado a Deus. Você tem pedido, falado: Senhor, olha para mim. Senhor, tenha misericórdia de mim. Senhor, eis-me aqui. Tenha misericórdia de mim. Filho de Davi, Jesus, Messias, o enviado. Vemos que este homem cego de nascença, a qual o nome dele nem é citado, porque Bartimeu não era o nome dele. Bartimeu significava filho de Timeu. Então sabíamos que o nome do pai dele era Timeu, mas o nome dele a gente não sabe. Não sabemos o nome dele, não é citado na Bíblia. É citado Bartimeu, que significa filho de Timeu. E aquele homem, aquele jovem, não sei da idade dele, mas ele mendigava junto ao caminho, dia após dia, naquela aflição, dia após dia, naquela situação. Já estava acostumado com o problema que vivia, já estava acostumado com a situação que passava tempos e tempos, e ele só esperava receber mais uma ajuda, receber mais uma esmola, porque ele por si mesmo não poderia se sustentar, não poderia, aleluias, viver ali de uma forma normal, porque ele era cego. Só que ele ouviu falar de Jesus. E quando ele ouviu, meus irmãos, falar de Jesus, a esperança veio sobre o coração dele. Quando ele ouviu falar de Jesus, ele entendeu que esse Jesus não era muito do Jesus que tinha na época, porque o nome Jesus era um nome comum na época. Havia muitas pessoas que chamavam Jesus, mas Jesus Cristo, o enviado, o Messias, o enviado dos céus por Deus, esse só havia um. E ele reconheceu que não era qualquer Jesus ou qualquer pessoa que estava passando ali, mas era o Filho de Deus. Bartimeu, ele ouve um alvoroço e pessoas gritando Jesus, pessoas falando: deixa eu tocar nele, pessoas ali passando, correndo: olha, ele está vindo. E Bartimeu ouvindo tudo aquilo: mas que é isso? Quem que está passando aí?
Eu imagino que era um barulho de uma grande multidão, e as pessoas desesperadas, pessoas falando: eu quero tocar nele, olha, ele está indo, vamos lá, ele está chegando. E Bartimeu pergunta: quem é que está passando aí? Que eu não enxergo, mas eu ouço. Aleluia. E é assim, quem não enxerga pode ver. A pessoa que é cega, só que a audição é melhor do que a de nós, porque como ele não tem a visão, os outros sentidos dele, ele trabalha melhor. A audição, a percepção de onde ele está, ainda que seja cego, mas ele entende onde ele está, no toque dos móveis. E Bartimeu não enxergava, mas tinha uma boa audição. E disseram para ele: olha, é Jesus de Nazaré que passa por aí. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, certamente ele já tinha ouvido falar deste Jesus outras vezes. Certamente ele já tinha ouvido falar desse Jesus que curou a mulher com fluxo de sangue. Certamente ele já tinha ouvido falar desse Jesus, aleluias, que abençoou as crianças, desse Jesus que curou a sogra de Pedro, desse Jesus, aleluias, que curou a filha da mulher cananeia, desse Jesus que multiplicou os pães e os peixinhos, desse Jesus que ressuscitou a filha de Jairo, desse Jesus que libertou o endemoniado gadareno. Certamente ele já havia falado do Jesus que, quando estava no barquinho com os discípulos, falou: olha a tempestade, olha, acalma um pouquinho aí, porque quem agora está ordenando é eu, Jesus, o filho de Davi. E o mar teve que se acalmar, a tempestade teve que se acalmar, na ordem de Jesus, na palavra de Jesus. Certamente o cego Bartimeu, filho de Timeu, tinha ouvido falar daquele homem que andava com a mão mirrada. Mas quando Jesus disse: olha, estende as mãos aqui para mim, aquele homem na mesma hora estendeu as mãos que estavam mirradas, Jesus curou. Certamente aquele homem cego tinha ouvido falar do paralítico de Cafarnaum, que desceram pelo telhado da casa onde Jesus estava pregando. E Jesus não só curou aquele homem, como perdoou os pecados dele. Certamente ele ouviu falar da cura de um leproso, a qual aquele leproso disse para Jesus: olha, se tu puderes, me cura, Jesus. Olha a situação, leproso. E Jesus disse: quero, vírgula, ser curado, ser limpo. E naquele mesmo momento, aquele homem leproso se tornou limpo. Certamente aquele homem cego Bartimeu, filho de Timeu, ouviu falar tantas histórias sobre Jesus. E agora, meus irmãos, ele não estava ouvindo falar: olha, você ouviu falar daquele Jesus que fez isso, que fez aquilo, que fez isso e aquilo? Não, agora ele estava ouvindo falar que aquele Jesus, ele estava passando ali. E ele falou: meu Deus, esse Jesus que fala, ele está passando aqui. Alabaceve, alabacana. Esse Jesus que contam de tantos milagres que tem feito, ele está passando por aqui, hein? Eu não posso perder esta oportunidade de tocar na vida dele. Eu não posso perder esta oportunidade de receber a minha vitória. Eu não posso perder esta oportunidade de chegar perto dele e falar com ele, porque eu creio que assim como ele ressuscitou mortos, assim como ele deu vista ao cego, assim como ele ressuscitou os mortos, assim como ele deu movimento às pernas do paralítico, assim como ele pegou o homem com a mão mirrada e fez a mão ficar normal, ele vai trazer a visão para a minha vida. Glória a Deus, aleluia. Sou cego, mas eu ouço bem. Sou cego, mas a minha boca está aberta para falar. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Ô cego, fica quieto, cego. Vai importunar Jesus. E ele falou: consigo, eu não perco essa benção. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E quanto mais meu Deus, interessante que o Senhor traz aqui, meus irmãos.
A multidão que seguia a Jesus certamente estava fazendo um alvoroço, barulho daqui, barulho de lá. Mas quando o cego Bartimeu foi querer clamar, eles queriam que o cego Bartimeu se calasse. E assim são algumas pessoas. Elas querem receber a bênção de Jesus e querem gritar e tudo: Jesus, deixa eu tocar em ti, Jesus, deixa eu te abraçar. Agora quando o outro quer receber a bênção, aquela pessoa não quer. Isso é a inveja. É a inveja de não querer querer o que o outro quer, mas não querer que o outro seja abençoado. É a inveja, é a falta de amor, a falta de compaixão. Havia uma multidão toda ali seguindo a Jesus, mas na hora que uma voz se destacou, por que se destacou? Porque começou a incomodar. Ninguém que estava na multidão ali perto de Jesus estava incomodando, mas quando houve um clamor sincero, começou a incomodar. Eu quero dizer para ti nesta tarde, meu irmão, que aonde há um louvor sincero, aonde há um clamor sincero, o diabo se incomoda. Aleluia. Não pense que você prestar adoração sincera, você vai ter somente aliados do teu lado. Vai ter aqueles que vai se levantar contra ti. Vai ter aqueles que vai tentar te impedir. O diabo, ele vai tentar impedir a vitória sobre as nossas vidas. Vai surgir impedimentos, vai surgir barreiras, o inimigo vai se levantar, mas o Senhor está falando conosco nesta tarde. Continue clamando, continue pedindo, não se importe com a multidão, não se importe com a legião de demônios que tem se levantado contra ti, mas simplesmente clame: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. De mim. Tenha misericórdia de mim. Quem está se incomodando com o teu clamor, ele não sabe o que você está passando. Quem está se incomodando com a tua adoração sincera, não sabe o que você está passando. Então não se importe com os levantes, não se importe com as palavras contrárias, não se importe com o levante do inimigo, mas simplesmente clame, ainda que te julguem, ainda que te mandem parar de clamar, ainda que falem para você desistir da tua família, para desistir dos teus sonhos. Eu venho dizer para ti: continue clamando, porque só você e Deus sabem o que você está passando. Sabiam que ele era cego? Talvez julgavam: eu sei que você está passando, você é cego. O que vai acontecer com você? Vai continuar sendo cego. Fica quietinho aí. Talvez achavam que sabiam o que aquele cego estava passando, mas não sabiam. Não sabiam quantas humilhações ele deve ter sofrido. Eu lembro, meus irmãos, que quando eu trabalhava lá no centro de Campinas, aí eu ia almoçar, então eu andava muito ali para o centro, eu ia almoçar nos restaurantes, né? Porque lá na empresa não tinha refeitório, então eles davam vale-refeição para almoçar ali nos restaurantes, ali no centro de Campinas. E eu via muitas pessoas ali perto das padarias, no chão, lá pedindo dinheiro. E uma vez eu passando assim, eu vi um rapaz xingando o outro que estava no chão. E começou a falar: vai trabalhar. Só que aquela pessoa estava morador de rua, né? E o outro xingando: vai trabalhar, não sei o que. E começou, só que o morador de rua também começou a discutir com ele. Ficou aquela discussão ali. Eu só passei, né? Estava passando, só vi aquilo e fui indo embora. E muitas das vezes tem pessoas que realmente se aproveitam, que eu já vi muito isso ali em Campinas. Pessoas que estão ali na rua, mas aproveitam aquela situação para achar no direito de querer arrancar dinheiro à força do próximo, né? Não, eu estou aqui na rua e você é obrigado a me ajudar. Não é assim, não, de forma alguma. Mas tem casos que a pessoa que está olhando julga aquele morador de rua. Então tem as duas moedas, pode-se dizer. Tem as duas moedas. E vemos muitos dos casos que as pessoas simplesmente julgam aquele que está ali na rua. Só que não sabe tudo que aquela pessoa passa, as humilhações que passa.
Vai trabalhar, não sei o quê. Isso eu já vi muito. Já vi muito lá na rua em Campinas, falando, xingando lá o morador de rua, vai trabalhar, tal. E será que era diferente na época de Bartimeu? Assim como nós vivemos o tempo atual, lá no passado o povo tinha as mesmas coisas erradas. O povo invejava, o povo adulterava, o povo roubava, matava, faltava de amor com o próximo. Coisas que acontecem hoje, acontecia na época. E certamente nessa questão de desprezar o morador de rua, também faziam na época. Bartimeu, ninguém sabia no profundo a humilhação que ele sofria, o desprezo que ele sofria. E era o momento dele receber a vitória, e queriam reter a bênção dele. Mas eu venho dizer para ti nesta tarde, que o diabo ele não toma a nossa vitória. O diabo ele não rouba a nossa bênção, meu irmão. Tem dias, alabaçúbia, que o Senhor traz aqui nesta tarde, tem dias, aleluia, que você pensa em parar tudo, que você desanima e fala, eu vou parar, não vai mais dar certo, é melhor deixar como está, mas o Senhor ele está falando comigo, Ele está falando contigo nesta tarde, você não vai parar na alabacanta, você não vai parar não, meu irmão, você vai se colocar de pé como os 300 de Gideão, e você vai nesta, você vai nesta peleja para frente, você vai avante, porque Deus é contigo, Deus é conosco, e agindo Deus não há quem impeça. Xalabaia, sorabacanta, labacanta, xaicanabacelabaia, sévia, ai que nabaçai. O diabo não vai roubar nossa vitória, não. Você não vai parar, não. Tu não vai dar um tempinho, depois eu volto. Não. Você vai prosseguir, você vai clamar. E o diabo vai ele fala, para de clamar. Ei, meu irmão, para de clamar. E você vai dizer, não. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Não, você precisa parar de clamar. Não, eu não vou parar, não. Eu vou clamar mais. Eu vou pedir mais. Eu vou buscar mais até o céu se abrir. Meu Deus, o diabo está falando, eu tenho que dar um jeito de parar o irmão, eu tenho que dar um jeito de parar aquele irmão que está orando lá, está atrapalhando o meu agir nesta cidade, está atrapalhando o meu agir na família dele, mas o Deus que você serve, que eu sirvo está falando, continua clamando que ele está cortando laço, continua clamando que ele está operando, continua clamando que ele está visitando os moradores dessa cidade, continua clamando que ele está jogando por terra a obra de macumbaria, continua clamando que ele está operando maravilhas. Oh, Deaia, sai. Lanaias, Arabanaias, Eredecanaias, Sharamanaias, sai. Ai, Kandarakaiana, Serabandecai. Ai, Xerabacai. Ele está contemplando a tua oração. Senhor, parece que tu nem ouve minha oração. Senhor, parece que tem sido em vão. Ele está falando, eu estou ouvindo, filho. Somente continua clamando. A tua oração é preciosa. A tua oração tem chegado aos céus. E os meus anjos estão agindo. É no mover da oração. É através da oração. Através do clamor. Não pare de interceder, não pare de clamar, não pare, alaia, sai, que a vitória ela vai chegar sobre a tua vida. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Tem misericórdia de nós, Senhor. Até que chegou o momento, Jesus estava assim, andando. Aí ele parou e falou, olha, fale para trazer aquele rapaz aqui. A oração, o clamor,
do cego Bartimeu moveu as mãos de Deus. Fez Jesus parar no meio do caminho e mandar chamar Bartimeu. Aí aqueles homens que outrora estavam falando para ele se calar, tiveram que ir lá falar com o cego Bartimeu e falar: olha, tem de bom ânimo, levanta, rapaz, que o mestre está te chamando. Meu Deus. Meu Deus. Que falsidade daquelas pessoas, meus irmãos. Que hipocrisia daquelas pessoas. E tem gente que é assim. Não para de clamar. Você não vai receber. Você não vai conseguir. Você não vai. Aí na hora que vem a vitória, oh, que bênção, hein? Sabia que você ia ser campeão. Mas Deus, Ele faz isso para lhe mostrar que Ele é Deus em nossa vida. Tudo para a glória do nome dEle, não para nós, meus irmãos, nos exaltarmos, pisar no outro, de forma alguma. De forma alguma. Tudo é para o nome do Senhor ser glorificado e exaltado. Aqueles que hoje, aleluia, fazem o mal para ti, quando Deus mover a mão, eles vão ter que te ajudar. Quando Deus move a mão, as pessoas ali têm que vir ajudar, porque é Deus agindo. Estavam falando para Bartimeu se calar, mas ali quando Jesus ordenou, eles foi tudo lá: ô Bartimeu, vem aqui, Bartimeu, se coloca de pé, tem de bom ânimo, o mestre te chama. Aí Bartimeu, meus irmãos, ele ficou já tão feliz que ele estava com a capa dele, ele já jogou a capa fora. Isso é algo muito poderoso, porque a capa para um morador de rua ali, era uma capa que protegia do frio, protegia estresse garoano ali, em momentos até protegia também, era uma capa resistente, que o morador de rua precisava usar. Só que ele estava falando: eu não vou ser mais morador de rua. Quando ele joga a capa, ele estava dizendo: ó, essa vida ficou para o passado. Hoje é o dia do meu milagre, hoje é dia da minha bênção. Oh, na baia, seba, na bacana. Oh, aleluia, nós temos que ter essa confiança, meus irmãos. Nós temos que ter essa confiança. O mestre, ele nos chama para a intimidade e para a comunhão. E a vitória nossa é certa, a vitória é certa, porque quando o mestre nos chama, ele nos chama para ser vencedor. Eu venho dizer: você não vai ser vencedor não, você já é vencedor. E não apenas vencedor, mas Paulo diz em carta aos Romanos que em Cristo nós somos mais do que vitoriosos, mais do que vencedores. Você já é, alabaia, você já é vitorioso, você já é vencedor em Cristo Jesus. Oh, cego Bartimeu, o que tu quer que eu te faça? Imagina, ele estava na frente de Jesus, e Jesus dizendo: o que tu queres que eu te faça? Ah, Senhor, eu quero ter vista. Eu sou cego, eu quero ver. Pois bem, vai, a tua fé te salvou. Aleluia. Fecha os teus olhos num instante. Aí na hora que eu falar: vai, a tua fé te salvou, você vai abrindo aos poucos, você vai se imaginar que você é o Bartimeu. O que tu queres, Bartimeu? Eu quero ver, Senhor. Vai, a tua fé te salvou. Aí aquele homem foi abrindo os olhos aos poucos. E passou a enxergar. A vista dele meio embaçada, de repente foi começando, e ele pôde ver a Jesus. E o interessante é que ele recebeu a vitória e seguiu Jesus pelo caminho. E isso é a vitória completa. Temos bênção material, bênção física, bênção espiritual e Jesus na nossa vida. Essa é a maior vitória. Tem pessoas aí que tem no mundo só prosperidade financeira, mas não tem a prosperidade física, ou seja, não tem saúde, não tem prosperidade espiritual, ou seja, comunhão com Deus. Só tem, às vezes, só tem o dinheiro, né?
Mas Deus, Ele tem para nós prosperidade em todas as áreas: física, espiritual, sentimental, material, conjugal, espiritual, em todas as áreas. E aquele homem escolheu seguir Jesus pelo caminho. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quando estiver num momento difícil, meu irmão, clame, dizendo: tenha misericórdia de mim, Senhor. Jesus mesmo declarou: pode ir, a tua fé te salvou. E aquele homem logo passou a enxergar, porque Jesus, ele viu o clamor sincero daquele homem. E isso que nós temos que a cada momento buscar, meu irmão, minha irmã, meus irmãos, trazer a oração sincera a Deus, porque Ele não rejeita a nossa oração, e Ele há de nos responder. Que nesta tarde você possa receber esta mensagem em teu coração, e o Senhor fale mais e mais em teu coração. Que as palmas exaltam o Rei da Glória.